Leilão com a minha filha, com as minhas filhas, lá no colégio em Campina Grande. E certamente quando chegamos em Pernambuco, nós estávamos no seminário desde 1957, quando fizemos o curso. Em 1960 nós concluímos e fomos morar na cidade de Sousa, no Alto Sertão da Paraíba. Todo esse tempo, portanto, tem sido dedicado ao Senhor. Eu era funcionário público federal, lá em Roraima, que é a minha origem, onde eu vim. E lá deixamos tudo, porque Deus chamou. Estava lendo com os irmãos, não está mais aí, mas estava lendo aquele lema dos irmãos aqui hoje, que o Senhor nos chamou para ser pescadores de homens. Então, graças a Deus, meus irmãos, só tive um momento durante todo esse tempo que fui para atender o chamado do Senhor, que eu parei por 90 dias para arranjar um emprego particular nas emissoras associadas, jornal. Fiquei trabalhando por 90 dias. O Senhor me inquietou todo esse tempo, porquanto a igreja ficou como que abandonada e eu estava me sentindo também devedor. E por isso fui à empresa e pedi baixa lá da carteira, tudo assinado, e eu disse que ia voltar para dar todo o meu tempo ao ministério. Lutaram para que eu continuasse e podia dividir o tempo, mas eu dou graças a Deus porque não houve falta nenhuma de eu recuar daquele emprego secular, não houve falta nenhuma. Sei que há muitos outros que trabalham no jornal e em outras atividades que estão até produzindo mais do que eu teria produzido. Mas, no entanto, no reino de Deus eu achei que ainda tinha um lugar. E como disse a minha filha, são 50 e tantos anos. Em 1961 eu fui consagrado pastor no Alto Sertão da Paraíba. E passei a viver nesta obra por todo esse tempo, até hoje. Fui pastor interino em várias igrejas e pastor efetivo em 4 apenas. Pastor efetivo em 4 igrejas simultaneamente. E naturalmente, irmãos, foi uma luta muito grande, mas uma luta prazerosa. E hoje eu estou aqui para contar a história. Naturalmente não teria que dizer muito, mas certamente sou casado. A minha esposa é pernambucana, está aqui, eu queria pedir que ela ficasse de pé para os irmãos conhecerem-la. Esta senhora é pernambucana, lá da cidade de Triunfo, neste estado. E também estamos acompanhados de uma neta, que é a Tuane, é o 2º neto da nossa descendência. Pode ficar de pé, Tuane, para o povo também poder me observar. Muito obrigado, pode sentar. Esses são 2 que estão aqui, a Ida e uma neta, mas nós temos mais 7 filhos que Deus nos deu. Portanto, foram 8 filhos, meus irmãos. E sempre, mesmo com essa família grande, a dependência foi toda do Senhor. Nunca faltou o que Deus sempre dá a todos, o pão de cada dia. Nunca faltou. Nunca precisei de recorrer a outros recursos para ter essa bênção na minha mesa. 8 filhos. Muitas igrejas às vezes iam me convidar para o pastorado e eu dizia logo, tem uma coisa para vocês pensarem. Eu tenho 8 filhos. Naturalmente não é fácil para uma igreja assumir 10 pessoas assim. E naturalmente o dinheiro da igreja não é para dar alguma coisa a alguém, não. É um compromisso de cada crente, eu creio assim, com o Senhor. E o Senhor é quem determina a igreja como aplicar essa verba. Por isso, o pastor não vai porque vai ganhar muito dinheiro. O pastor vai porque Deus tem determinado para ele ir e a igreja é quem estabelece o que vai dar. Essa é a minha consciência de ministério.
a igreja quem diz, nós só podemos dar X. E aí fica escrito como ele vai viver. E graças a Deus, irmãos, nunca as igrejas fizeram menos do que eu precisava. Nunca fizeram. E assim fiquei até agora, em 2013, quando eu entreguei o bastão para um colega, pastor, filho na fé, filho no ministério, membro da mesma igreja, e ele está assumindo muito bem o pastorado da primeira igreja batista de Carpina. E eu dou graças a Deus. Alegrei-me muito quando eu vi, e ele, apesar de achar que eu não o conhecia bem, não me lembrava bem, mas eu me lembro daquele período lá em Macaparana, certamente, né? As suas atividades com o pastor Edinaldo, com o pastor Edmilson, com outros pastores na obra do Senhor, e nós já estávamos aqui em Recife, já tínhamos voltado da Paraíba, estávamos em Recife, na liderança do trabalho de evangelização do Estado. E ficamos aí até 1986. Nós ficamos na direção desse trabalho. E encontramos o pastor Fenelon. Depois ele ficou no meio da multidão e eu não pude mais vê-lo, né? Não pude mais vê-lo. Como também o pastor Rogério, que está aqui com os irmãos também, eu conheci. De modo, irmãos, que tem sido realmente uma caminhada muito alegre, esta minha caminhada. A mulher que Deus me deu, Ele me preparou, certamente, porque ela tem muita sabedoria e tem muita prudência. Mas eu ia dizer uma outra característica, ela é uma mulher que naturalmente muito tolerante. Ela já me suporta por 57 anos. Ela me tolera. E graças a Deus, eu não tenho nada a dizer contra essa mulher. Mas eu tenho de agradecer a Deus, porque ela existe. E os 8 filhos, essa é uma queixa que eu sempre faço aonde eu vou, especialmente quando eu estou indo a primeira vez. 8 filhos. Os irmãos fiquem certos que isso fica roendo no meu coração quando ela se tranca lá no quarto para conversar só com as filhas. É uma conversa baixinha que nem eu perto da porta eu ouço. Isso me deixa muito atormentado, confesso aos irmãos. Mas é um segredo gracioso, porque todos os 8 filhos, também como amam a mãe, eles me amam também. Nunca houve alguma coisa na conversa deles que trouxesse atitudes negativas para mim. Sempre boas atitudes de todos os filhos. Eu não posso fazer exaltação a um e a outro, não tenho como fazer isso, mas eu tenho que dar graça por tudo que esses filhos fazem. Todos eles, de onde quer que estão, eles sempre entram em contato conosco e sempre estendem a mão, não apenas a mão aberta assim, livre, mas a mão cheia. Eles têm nos abençoado muito também. E eu dou graças a Deus por isso. Agora já os netos estão chegando e agora Deus já me acrescentou bisnetos também. E eu quero dizer da minha alegria que a minha filha Aida encontrou aqui com os irmãos um espaço que ela ama muito. Ela nos fala tão positivamente desta igreja que eu fiquei realmente desejando muito vir aqui. Não fui nenhuma vez no trabalho lá no acampamento. Não pude ir lá quando os irmãos estavam começando ali. Não pude nenhuma vez. Mas sempre ouvindo boas notícias. Quando tivemos a grande notícia da integração desta igreja na Convenção Batista de Pernambuco, pedindo a sua filiação. E isso nos alegrou sobremodo, porque certamente, como disse o pastor aqui na introdução do culto desta manhã, o nosso desejo é estar sempre juntos para servir a Deus. E eu agradeço ao Senhor. Alegrei-me por ver que o pastor Fenelon tem se constituído um grande cooperador no trabalho do Senhor. E ele está aqui realmente com os irmãos, edificando uma grande igreja para a glória de Deus. Eu espero que logo os irmãos tenham o seu templo próprio, com
propriedade própria da igreja. Espero que tenha. E minha filha, pelo que me falou, parece que ainda é aluguel aqui, né? Aqui ainda é aluguel. Mas Deus certamente está preparando a área em que os irmãos vão estar ocupando. Não, pastor. Esta é a nossa palavra agora de manhã. Nesta palavra nós concluímos repetindo a nossa gratidão ao pastor Fenelon, que através da minha filha mandou-nos este convite. Hoje são 9 anos. É, portanto, uma criança ainda a igreja, mas é uma igreja grande, uma igreja que a minha filha me descreve cenas maravilhosas sobre o que aqui tem ocorrido com os irmãos. E eu dou graças a Deus por isso. Continue olhando por esta irmã, Aida. Ela tem muito interesse pelo trabalho do Reino de Deus. E hoje, meus irmãos, para que Deus seja glorificado, eu posso contar com esta filha já aposentada do trabalho. E agora, então, ela tem se desprendido para ser minha motorista, levando para aqui, para ali, para colar. Ela vai para um dia, vai para 2 dias, e ela faz isso com muita liberalidade. E eu agradeço a Deus, porque já pude ver a minha filha aposentada. A minha mãe, para eu fazer a referência, a minha mãe morreu com 52 anos, tão jovem. E eu fiquei pensativo, muito pensativo, nunca esqueço esse quadro, mas vi naturalmente uma coisa, que Deus tem sido misericordioso comigo. E eu já posso dar aos irmãos a minha idade. Hoje estou jubilado da igreja, não estou mais em pastorado efetivo, estou naturalmente vivendo já uma idade que eu não esperava, pelos momentos que já atravessei na vida, em perseguições religiosas até, lugares que nós pregamos com 3 armas apontadas para nós. Tivemos de pregar. Eu não vi as armas, mas depois os donos das casas que abrigaram esses pistoleiros disseram que eles ficaram só esperando um sinal para atirar no pregador, pastor Baruch. Mas nós fizemos isso numa igreja lá na Paraíba, e a ordem foi essa: não vá pregar, porque as consequências nós não vamos assumir responsabilidade. Mas nós pregamos. Deus nos deu 4 almas naquela noite. 4 almas. E uma das almas era família de um desses pistoleiros. Uma das almas. E graças a Deus, nós ali tivemos a bênção da vida, e Deus nos estendeu tanto, que hoje já conto 79 anos e estou vivendo pela graça de Deus. E louvo ao Senhor por isso. Irmãos, achei muito bom quando li aqui no boletim que seria uma reflexão. E até onde eu entendo, embora eu não seja muito conhecedor destes assuntos de gramática e de outra coisa, de dicionário, para saber o significado de palavras, eu tenho entendido que reflexão é uma coisa rápida. Uma coisa que a gente só diz uma palavra e diz: pensem nisso. Pensem nisso. Né? Sempre reflexão assim, né? É somente isso. Então, a gente diz uma coisa e manda o povo pensar. Já refletiu. Já fez a reflexão devida. E eu quero ler, meus irmãos, 4 versículos aqui no livro de Hebreus. Capítulo 2. Gosto muito desta passagem sagrada. E nela está escrito o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confiada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém.
Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, confirma esta palavra aqui ao Senhor nesta manhã, como tem sido durante esses 9 anos que o teu povo aqui chegou para anunciar e organizados trabalhar para o teu reino. Abençoa os pastores que aqui militam, especialmente o pastor Fenelon, Senhor, nesta marcha que caminha com o teu povo. Que verdadeiramente, Senhor, como lemos na tua palavra, este povo permaneça firme, obediente, alegre, unido, e o teu nome seja engrandecido. Amém. Perdoa nossas faltas. Pessoalmente quero te agradecer o privilégio de estar com o teu povo, que sempre tenho pedido que eu possa viver sempre no meio do teu povo. Amém. Para te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, esta carta aos Hebreus, alguns estudiosos têm discutido quem escreveu, quando escreveu, de onde escreveu, mas eu não quero fazer esses destaques assim, fazer essas considerações. Pessoalmente, quero dizer aos irmãos, é uma consciência minha. Esta carta teria sido escrita pelo apóstolo Paulo. Esse é o meu entender no estudo de todo o conteúdo da carta, especialmente quando a gente é levado a considerar que esse homem de Deus era um grande conhecedor do judaísmo, um grande conhecedor do povo hebreu, um grande conhecedor do Antigo Testamento. O que ele fala, naturalmente, não era coisa que ele tinha recebido informação, mas é algo que ele mesmo teria experimentado vivendo. A doutrina que ele conhecia antes do cristianismo. Foi um grande perseguidor dos cristãos. Aquele que até desejou e assistiu morte de cristãos, como a morte de Estevão. Mas sem dúvida, meus irmãos, o que este livro ensina para nós é alguma coisa que, como o evangelho que ele transmite, ele está falando para o povo cristão daquela época, aquele povo que descendia do judaísmo, que vivia muito oprimido por causa do Império Romano na época. Mas certamente, meus amados irmãos, era um povo que estava também meio temeroso de se expor e por isso avançar muito na sociedade da época, porque sabiam que poderiam enfrentar. Mas essa carta é escrita para a igreja, portanto, formada mais judeus do que outro povo. É uma carta que tem profundidade de lição. E entre outras lições, chama-me a atenção quando lemos nesta carta sobre santificação, sobre confiança, e certamente essa posição que aqui no texto nós encontramos logo de início, este texto. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Amados irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho, e eu creio que a maioria aqui não nasceu em lar evangélico, certamente quando a gente conheceu o Evangelho, a gente pôde ver, e hoje, pela experiência da fé, a gente sente a diferença do que é a vida sem Cristo e do que é a vida com Cristo. A gente percebe isto, porque é alguma coisa que fala o coração. A gente começa a considerar quanto Deus é gracioso para conosco. Há um versículo na Bíblia que eu duvido que os crentes não conheçam. Eu fico até duvidando. Um versículo que me chamou a atenção por uma experiência lá na Campina Grande. E um rapaz assaltante invadiu lá o templo. E o missionário que estava conosco ficou muito preocupado.
Aí um rapaz que trabalha de mecânico disse a ele: pastor, pergunte a ele alguma coisa sobre a Bíblia. Ele está contando uma história muito bonita, mas ela falseia no que está sendo falado. E o pastor quis logo chegar perto dele e disse, antes de o pastor falar, chegou um irmão e disse: você conhece João 3,16? Antes que o rapaz falasse, o pastor, que esse missionário queria falar. Então aquele mecânico disse: não, pastor, deixa o rapaz responder se conhece ou não. Então o rapaz respondeu de um modo muito variante. O rapaz disse: olha, eu conheço muita gente, mas eu não conheço esse João 3,16. Dizia-se crente, frequentador de igreja, estudante da Bíblia, mas não conhecia João 3,16. E certamente, meus amados irmãos, é um livro cuja mensagem, de fato, ela fala a mensagem mais graciosa que o pecador podia ouvir. E é pensando nesta mensagem que eu digo aos irmãos nesta manhã: vamos permanecer firmes. Firmes. Porque não há outro. Não há outro. O apóstolo Pedro respondeu para aqueles que perseguiam no seu tempo, em Atos capítulo 4, verso 12. Ele respondeu de maneira muito clara: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, sobre a terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Não há outro meio. O próprio Senhor Jesus, ao fazer referência à sua missão, o apóstolo João escreveu, e nós temos lá o conhecimento da palavra de João 14, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, meus irmãos, confrontando esses textos e a expressão da palavra que lemos agora, precisamos estar sempre atentos, porque há muitos enganadores hoje, há muitos ensinando outras coisas. Eu já ouvi muitas referências, mas uma que me chamou a atenção é você colocar um copo d'água em cima da televisão para ter o benefício. Isso não é do Evangelho. Nunca foi do Evangelho. De modo, meus irmãos, precisamos estar atentos. Agora, o importante, ou o significativo disto, é que há pessoas agindo assim. Há pessoas que agem com essa prática também. E dizem que isso é do Evangelho. Os irmãos já ouviram falar, outros que introduzem no Evangelho como mensagem um punhado de sal grosso para jogar nos 4 cantos da casa, para fazer uma depuração. Isso também não vem do Evangelho. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é pelo modo como nos conduzimos em palavras e ações para preservar o que é bom. Para preservar o que é bom. Quando diz que somos luz, é para mostrar que na verdade nossa vida mudou. E por isso devemos estar sempre atentos. E o apóstolo Pedro, que zelou também no seu ministério por esse comportamento cristão, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz para nós: estai atentos, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Ele não deixa de trabalhar. O pastor Nilson do Amaral Fanini, pastor da Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro, muito tempo líder do trabalho batista no Brasil e no mundo, ele disse uma vez numa entrevista com jornalistas lá na balsa de travessia na Guanabara, ele disse uma coisa interessante, eu nunca esqueci. O repórter disse: doutor Fanini, só temos uma preocupação, depois de muitas perguntas, só temos uma preocupação a seu respeito. O senhor parece que não tira férias.
O senhor sempre está na atividade, ou aqui, ou ali, ou acolá. Sempre o senhor está em atividade. O senhor não tira férias para descansar um pouco? E ele simplesmente mandou baixar um pouco o som da voz. E ele disse: eu vou dizer para vocês aqui baixinho. Procurem saber quando é que o diabo está de férias. Se vocês souberem, digam para mim, porque aí eu entro de férias também. Ele não para. Noite e dia ele está trabalhando. Graças a Deus eu posso dar esse testemunho aos irmãos. O diabo não pode penetrar no nosso pensamento. Mas se você falar alguma bobagem, alguma coisa negativa da sua fé, ele se apodera disso para fazer realmente a sua voz de propaganda contra o nosso testemunho. Daí porque a palavra nesta manhã é no sentido de que os passos desta igreja, que a Convenção Batista de Pernambuco conhece muito bem, eles não podem ser diferentes do que tem sido até hoje. Caminhando para servir ao Senhor. Sempre nessa direção. Mas eu queria realmente pensar sobre reflexão. Então eu chamo a atenção para esta pergunta que está aqui no versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como vamos escapar? Irmãos, toda a nossa luta pela sobrevivência é alguma coisa realmente válida, sem dúvida nenhuma. Mas não podemos imaginar que é só aqui que nós queremos viver. Porque o tempo que vivemos aqui é pouco para fazer tudo que nós imaginamos. Mas uma coisa é válido pensar. Jesus Cristo deu uma nota para a mensagem que ele trouxe, a fim de que também tenhamos a alegria de saber que a nossa vida prossegue no além. Ela prossegue no além, não é só aqui. Às vezes irmãos chegam para mim e dizem: pastor, eu estou com alguém na família, a situação é muito séria, o médico até já desenganou e tal, vamos orar, pastor, para que Deus faça uma obra graciosa. Sem dúvida, irmão, vamos pedir a Deus. Mas eu peço ao irmão uma coisa: não fique preocupado só porque vai ter mais 2 dias. Não fique preocupado porque terá mais 2 dias de vida. Mas pense de que seja uma vida que sempre vai testemunhar de Cristo. Se mais 2 dias, se mais 5 anos, se mais 20 anos. Pense sempre de glorificar a Deus. Qualquer tempo que você viver. Porque de qualquer maneira, meus irmãos, eu digo isso de maneira muito séria, porque esta é a minha preocupação no sentido de esperar no Senhor. E se Ele tiver de me acrescentar mais 5 dias, que eu nunca perca a alegria de estar junto do povo de Deus. Eu não quero mais 5 dias para voltar lá para o mundo, não. Eu não quero mais 5 dias para ter bastante dinheiro e só desfrutar o que o mundo oferece. Não, não quero esse tempo assim. Eu quero que Ele continue a dizer para mim, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 4 da 2ª carta, versos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. E desde agora a coroa da justiça que o Senhor tem guardado para mim, está preparado para mim e para todos que amam a sua vida. Essa é a afirmação da palavra. De modo que a tônica desta manhã é que prestemos atenção ao compromisso assumido. Um compromisso que não é o pai que assume pelo filho, nem o filho pelo pai. Mas é um compromisso que pessoalmente cada um já diz: Senhor, eu creio, eu quero te seguir. Por isso, irmãos, o crente não tem fiscal. Eu vou concluir a mensagem com esta observação: o crente não tem um fiscal para verificar por onde ele anda, o que ele faz, como é que ele está.
Não tem. E é uma experiência que eu nunca vou esquecer. Vivi lá no sertão da Paraíba, na cidade de Souza, em uma panificadora que sempre atendeu às nossas solicitações quando a gente mandava lá para alguma compra. O dono daquela panificadora se sentiu tão íntimo comigo que um dia disse: pastor, o senhor já tem vindo aqui, já entregou folhetos para o pessoal que trabalha aqui, já falou comigo a respeito do Evangelho, mas vamos fazer uma pergunta. Eu disse: se eu souber, vou responder. O senhor confia em todos os crentes lá da sua igreja, quando eles estão por aí, no trabalho, na escola, em recreação? O senhor crê em todos os crentes lá da igreja? Eu disse: graças a Deus que o senhor usou uma expressão que me dá confiança. O senhor disse os crentes. Pois bem, em todos os crentes eu creio. Em todos os crentes eu creio. Porque o Deus do crente não fica dentro de quatro paredes. O Deus do crente está onde o crente está. E o compromisso dele com esse Deus, ele sabe que não pode falhar. Ele deve cumprir o compromisso, porque é um compromisso seu com Deus. E o nosso Deus nos vê em todo lugar. Eu creio nos irmãos por isso. E adotei comigo um lema: como eu quero que o irmão creia no que eu lhe digo, eu devo crer no que o irmão me diz. Eu preciso crer também no irmão, porque então aí vem aquele espírito da comunhão fraternal, em que nós sabemos quem somos. E nós somos um em Cristo Jesus. E nesta manhã, o caminhar desta igreja, o propósito desta igreja, a visão desta igreja, a alegria da comunhão deste pastor, que tem também se empenhado, e os irmãos o conhecem muito bem. Continue a ser esta visão, de estar atento para aquilo que já ouviu e para aquilo que quer servir ao Senhor. Seja esta a posição da igreja em cada instante, meus irmãos. Finalmente, eu digo aos irmãos, não há lugar em que melhor a gente conhece a outra pessoa. Isso vale como família, vale como indivíduo, que eu estou dizendo, não há lugar fora do lar. Meus amados irmãos, quando eu sinto hoje o amor dos meus 8 filhos, eu dou graças a Deus, porque eles me conhecem pelo avesso, me conhecem também pelo direito. Nós vivemos juntos. Ninguém esconde nada da família. Quem pensar assim está enganado. Quem pensar assim está enganado. Somos muito conhecidos. E Jesus, sabendo disso, sempre dizia para os que o recebiam como Salvador: vai para a tua casa e diz aos teus o quanto Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. Conta isso para a família. Mostra isso na família. Vive isso na família. E Deus certamente vai coroar a vida da sua casa com vitórias, com paz e com união. Que Deus nos abençoe. Amém.